Olá, pessoal. Eu vou apresentar aqui um pouco sobre o fundamento do pêndulo simples, tá? Essa fundamentação, né, do experimento, eu só realizei até no momento no 5.01. Não se preocupe, as outras turmas eu vou abordar isso nos segundos anos. No terceiro ano eu não vou abordar esse tópico, a gente tem outros tópicos para trabalhar nesse bimestre, tá? Mas o 5.01 já teve 2 aulas sobre esse tópico e portanto, pedi para que eles contribuíssem, né, na exposição lá, dessa pequena feira de ciência que vai ter lá no CIPET, tá? Não é só feira de ciência, tá, pessoal? Não se preocupe que vocês não vão precisar apresentar realmente. Vocês só vão precisar falar brevemente sobre o experimento. Por exemplo, no experimento do pêndulo simples, você mencionando, né, que você consegue, através do período de oscilação do pêndulo, obter a gravidade experimentalmente. Isso daí já é suficiente, tá? E aí você detalha só um pouco, que eu vou tentar, a gente vai tentar ensaiar um pouquinho para vocês, só refinarem um pouco essa informação. Mas é só isso, você com o período você consegue calcular a gravidade, tá? Eu vou repetir aqui ilustrativamente, tá? O experimento do pêndulo simples. Basicamente, você pega uma corda, amarra ela em uma extremidade e coloca uma massazinha, tá? O pessoal do segundo T01 sabe bem isso aí, eu vou apresentar nos outros anos. E aí eu elevo essa massinha para um determinado ângulo, tá? E quando, aqui eu estou com a minha mão segurando ela, um certo ângulo alfa aqui, alfa, tá? E quando eu solto ela, ela começa a oscilar em torno dessa posição de equilíbrio aqui, que é aqui no centro, tá? Ela vem para cá, depois ela volta. Nessa ida aqui e volta, a gente chama isso de um período de oscilação, tá? Deixa eu apagar aqui e botar novamente, ficou meio estranho isso aqui. Isso aqui é um período de oscilação. E esse período de oscilação, não vou mostrar a teoria para vocês em detalhes, que tem uma relação de forças aí aplicadas ao sistema, e a força que está aplicada aqui sobre o sistema é a força peso, tá? Portanto, tem a gravidade envolvida. E aí é um cálculo um pouco mais avançado, a gente não vai detalhar, mas através desse cálculo a gente consegue deduzir que o período de oscilação que a gente obtém experimentalmente é igual a 2π vezes a raiz de L sobre G, tá? Então, veja o seguinte, que através dessa equação aqui, tá, a gente consegue obter quem é o G, tá? Porque o período, ele é dado, ele é obtido observando o experimento, e o comprimento da corda aqui, que você vai amarrar aqui, que você vai amarrar a massinha para ela ficar oscilando, ela é o comprimento que você vai colocar experimentalmente, tá? Esse L aqui, tá? Esse comprimento daqui, ou daqui, né? Até aqui, esse comprimento aqui é o comprimento, o comprimento L, tá? O comprimento L, tá? Que você coloca lá para sua corda, tá? E o pessoal do segundo T01 sabe muito bem aí o que é que eu estou falando, tá? Os outros podem até ficar um pouco na dúvida que essa ilustração não está mais bonita do mundo. Mas quando for em sala de aula, eu vou explicar melhor isso para vocês. Então, eu falei em sala de aula, né, que é possível a gente, por exemplo, fazer um ajuste. Deixa eu apagar aqui para botar esse T mais bonitinho, né? Fazer uma equação de ajuste linear. Olha, observe o seguinte. Se eu pegar o período de oscilação e pegar esse 2π aqui, esse raiz de L sobre G é a mesma coisa que ser raiz de L, né, dividido pela raiz de G. Tá? Portanto, eu vou ter o seguinte, vou colocar até em azul aqui, 2π sobre a raiz de G vezes a raiz de L. Tá? A raiz de L. Ok? Então, existe uma relação linear entre o período e a raiz do comprimento do pêndulo. Se a gente conseguir observar isso experimentalmente, isso quer dizer que o experimento está de acordo com a teoria. Beleza? E aí é o seguinte, eu já falei isso em sala de aula, que, por exemplo, quando você traçar, né, a relação aqui, essa é uma relação linear, né?
entre o período e a raiz de L, tá? E aí você vai ter o gráfico de T versus a raiz do comprimento, tá? Isso, matematicamente, aqui nessa teoria, está dizendo que isso aqui é uma reta linear, tá? Por exemplo, se eu tiver pontos experimentais, esses pontos experimentais, eles devem, se a teoria está correta, ele deve ser, deve formar uma reta linear, tá? Eles devem estar dispostos no gráfico de tal forma que eles desenvolvem, né, uma reta linear, tá? Uma reta, equação de uma reta. E a equação da reta, eu não sei se vocês lembram, é basicamente y igual a m, ou melhor, y igual a o y0, peraí, sumiu aqui a minha caneta, então y0 aqui, tá? Mais m vezes x, tá? Veja bem, aqui é o t que é função de raiz de L, ou seja, o t está fazendo o papel de y aqui, tá? É o t. O y0 aqui, nessa equação, ela é igual a zero, tá? Eu posso dizer que esse y0 aqui, nessa equação aqui, no período inicial, é igual a zero, tá? Mas o meu m aqui é 2π sobre raiz de g, opa, 2π sobre raiz de g, isso, 2π sobre raiz de g, tá? 2π sobre raiz de g. Opa, travou aqui. Então, sair aqui da apresentação para ele, pessoal, vou voltar lá pro... Nossa, perdi tudo que eu tinha feito antes, né? Whiteboard. Ah, voltou. Consegue, a gente conseguiu voltar, ainda bem. Vai ser 2π sobre raiz de g, tá? O n. Eu falo. Não fiquem preocupados aí, tá? Isso aqui é só para quem quiser tentar entender, tá? Eu apresentei, eu falei isso aqui em mais detalhes na turma do 501. E aqui o raiz de L está fazendo o papel do x, tá? Aqui vai ser o raiz de L. Aqui. Essa daqui é a equação de uma reta, tá? Se fosse eu pegar aqui y, deixa eu puxar minha planilha para baixo. Se eu fizesse aqui de maneira semelhante, né? O y em função de x, seria também uma reta, né? Seria assim, basicamente. Né? Onde aqui é o y inicial, quando x é igual a zero, tá? Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, que o coeficiente angular aqui, m, tá? O coeficiente angular, tá? Dessa reta, ela é exatamente, tá? Dado por y menos y0 dividido por x, tá? Isso aqui é o meu m, tá? E se eu conseguir essa inclinação m aqui, tá? Eu consigo, consequentemente, tá? De maneira semelhante aqui, eu poderia obter, né, o meu coeficiente angular, que é 2π, tá? Sobre raiz de g. Então, eu tenho basicamente que t dividido por raiz de L é igual a 2π sobre raiz de g, tá? Essa informação aqui, t dividido por raiz de L, é o coeficiente angular dessa minha reta aqui, tá? O coeficiente angular dessa minha reta aqui. É o t dividido por raiz de L. Eu traço esse ajuste linear e ele me dá automaticamente lá no meu programa, tá? É basicamente isso. Eu sei que é um pouco mais complexo para vocês tentarem entender isso, mas quando vocês começarem a estudar matemática e começarem a entender o que é um ajuste linear, né, o que é a equação de uma reta, vocês vão entender isso que eu estou falando, tá? O coeficiente angular desse gráfico aqui, tá? Que é basicamente associado a esse ângulo mesmo que a reta faz com a horizontal, tá?
com essa reta aqui horizontal, ele vai dar essa razão aqui, média, entre t dividido por raiz de L. Então, é um valor médio, tá? Dessa razão de t sobre raiz de L. E aí, esse t sobre raiz de L é 2π sobre raiz de g. Sabendo quem é esse coeficiente aqui, que a gente chama de m, eu consigo obter quem é o raiz de g, né? Porque a gente vai ter o seguinte, se eu pegar 2π aqui, esse raiz de g eu jogo para o lado direito, vai ficar raiz de g vezes m, né? Portanto, eu vou pegar esse m aqui agora e vou jogar para o lado esquerdo, tá? Porque eu quero isolar o g, né? Vai ficar 2π sobre m, que é igual a raiz de g, tá? Portanto, se eu elevar todo mundo ao quadrado, vai ficar 4π ao quadrado sobre m ao quadrado, que é igual a g. Então, através dessa fórmula aqui, tá? Eu obtenho quem é o valor de g. Beleza? Então, é basicamente isso. Eu sei que eu apresentei isso daí para o segundo T01 em sala de aula. Eu sei que gera um pouco de dúvidas, mas acreditem em mim, tá? Obtendo o coeficiente angular m, né? Elevando ele ao quadrado, né? E fazendo esse cálculo aqui simples, 4π ao quadrado sobre m ao quadrado, eu obtenho o valor da gravidade, tá? A gente sabe que experimentalmente, né? Experimentos mais robustos, feitos por cientistas, esse valor é 9,82 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, vamos ver quanto foi que deu o valor da nossa gravidade para os dados experimentais que a gente obteve em sala de aula para o segundo T01. Eu vou fazer esse outro vídeo utilizando esses dados, depois eu vou pegar o valor de m, né, que a gente vai obter lá no gráfico, que é o coeficiente angular, tá? Ele vai ser exatamente o número que vai ser multiplicado pela equação, pelo ajuste linear, tá? Que vai ser assim, ó. Ele vai dar um ajuste linear desse aqui, tá? Na verdade, a gente vai ter dado pontos experimentais, deixa eu colocar aqui para vocês, tá? A gente vai ter pontos experimentais, né? De t em função de raiz do comprimento. Esses pontos experimentais, se estiverem de acordo com a teoria, eles vão dar mais ou menos uma reta linear. E aí, quando eu fizer o ajuste dado por essa equação aqui, esse ajuste vai me dar, tá, o valor do m, tá? Vamos ver lá no experimento. Qual vai ser esse valor, tá? A gente vai ver lá no experimento e com esse valor de m eu jogo aqui dentro dessa equação e obtenho o valor da gravidade medido experimentalmente pela gente. Beleza, pessoal? Então, vamos fazer aqui esse próximo vídeo. Vou parar aqui esse vídeo e fazer o próximo, tá?